Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Podem sentar. Essa é uma noite que o Senhor preparou para falar conosco, amém? Quem crê? A palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso alicerce, é onde nós fundamentamos a nossa fé, e é por meio dela que o Senhor fala conosco, amém? Abra, por favor, sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. A versão é NVI. Amém? Todos acharam? Se puder projetar, Salmos 19, você pode deixar a sua Bíblia aberta, o seu celular, aí no aplicativo, para acompanhando verso por verso. Amém? A palavra de Deus diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O verso 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E o verso 14, por último, diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, o livro dos Salmos, eu acredito que a maioria de vocês já conhece. Ele é dividido basicamente em 5 livros. É um compilado de poesias. E aqui no capítulo 19 nós temos um salmo do rei Davi, salmo de Davi, e faz parte desse primeiro livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 41. Todos eles são atribuídos a Davi. E esse salmo em particular, ele é um salmo que mostra como Deus se revela, como Deus se apresenta à sua criação, ou seja, como Deus se apresenta a nós. E aqui, no verso 1 ao verso 6, nós vemos ele falar o seguinte: que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. E o mais interessante é que ele fala que isso ele faz sem palavra, sem falar. Quantos de vocês já admiraram aqui o nascer do sol, ou aquele pôr do sol bonito, né, alaranjado?
Você olhou aquele dia com o sol azul, o céu azulzinho. A gente observa isso como se fosse uma obra de arte com a assinatura do próprio Deus, sim ou não? Parece que algo dentro de nós é despertado quando você admira isso na criação. E o interessante é que ele fala os céus, no plural. O que Davi estava querendo dizer com isso? Céu, que ele se referia, é primeiro esse céu que nós olhamos, onde está a atmosfera da terra. Quando você olha esse céu que eu falei, o céu azul, ele estava se referindo a isso, onde estão as nuvens. Quem aqui já viu a aurora boreal? É um espetáculo. Vocês, quando olham o entardecer, né, as cores que se apresentam nos céus, é como se fosse a obra de um grande artista. Mas que outros céus seriam esses? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, né, na roça, no interior, e você olha aquela noite estrelada, né? É bem diferente quando a gente tem aqui a visão ofuscada pelas luzes da cidade, e a gente consegue ver aquela imensidão de estrelas, sim ou não? Quando nós olhamos isso, é uma pequena parte, uma pequena demonstração do outro céu que ele se refere, chamado universo, onde todos nós estamos inseridos nisso, e nós somos um pontinho insignificante, se for comparado no tamanho. A ciência diz, irmãos, que há mais estrelas nos céus do que grãos de areia sobre a face da terra. Você já contou um pouquinho que você pega quando você foi na praia, os grãos de areia? Agora você imagina todas as praias do globo terrestre, as dunas, os desertos, e há mais estrelas nos céus do que grãos de areia na terra. E é incrível que é essa comparação que Deus faz quando Ele chama Abraão. Ele fala, olha, sua descendência será como os grãos de areia do mar e como as estrelas nos céus, incontável. E eu estava meditando sobre isso, eu fiz uma pesquisa no Google. E qual o tamanho desse universo? Se a gente pudesse medir o seu comprimento, será que quantos quilômetros teriam? E eu descobri que o número é praticamente incalculável de chegar numa precisão. Porque o que nós temos é um universo observável, que dá para o homem observar. E isso, segundo a ciência, eles dizem que há de diâmetro no universo cerca de 93 bilhões de anos-luz. Se você me perguntar, nem eu sei o tamanho disso. Já pensou em bilhão? Agora, quanto equivale um ano-luz? E aí o meu amigo Google me ajudou nessa. Equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Trilhões. A minha mente não consegue chegar nisso. Agora imagina 93 bilhões vezes 9,5 trilhões. Faz a conta aí de cabeça. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E só de pensar que dessas inúmeras, incontáveis estrelas, tem delas 30 a 40 vezes, das maiores que o homem consegue observar, 30 a 40 vezes maiores que o Sol. Agora compara o tamanho da Terra com o tamanho do Sol. Imagina estrelas 30 a 40 vezes maior que isso. E o mais interessante é que Deus realiza isso tudo para mostrar para nós a grandeza
do seu poder. Quando nós observamos os céus, nesse céu que nós nos limitamos aqui, a nossa visão alcança, quando você vê uma tempestade se aproximando, ou naquele dia que está trovejando, quem não treme na base, né? A tempestade não se aparenta imponente, poderosa, está declarando a glória de Deus. Aí você pode perguntar, bom, Deus se revela na criação assim, dessa forma? Sim. Agora, essa revelação de Deus, ela é só para os seus filhos, só para a sua igreja, o seu povo em especial, ou ela atinge a todos os homens? O que vocês acham? Calma aí, gente, um de cada vez. É para todo mundo ou é só para um grupo específico que Deus quer se revelar? O homem mais perverso na face da terra, ele é alcançado também por essa revelação? Sim, porque aqui diz que o sol, que ele vai de um extremo ao outro, nada escapa do seu calor. O sol, ele aparece todo dia. Não tem um feriado que fala, gente, hoje vou dar uma descansada, tá? São todos os dias, com a mesma força, com o mesmo vigor. E isso declara para toda a humanidade que Deus é real, que Deus existe e que Ele é soberano e criou todas essas coisas. E é muito curioso, porque mesmo diante dessa revelação de Deus, as pessoas não se voltam para Ele. Pelo contrário, você vê no mundo como a perversidade ela tem crescido cada vez mais. Em Romanos, Paulo vai falar algo muito interessante, que a ira de Deus ela se revela dos céus contra toda a impiedade humana e toda a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. E de que forma Ele revelou? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Essa revelação de Deus, ela dá um senso a todo e qualquer ser humano de que há Deus. Todo mundo tem lá dentro essa certeza, e aqueles que dizem que não há Deus, na verdade, eles estão ofuscando esse senso dentro do seu próprio coração. Todos nós sabemos. É impossível você olhar para os céus, para a criação, e não ver Deus. A grandeza do universo. O perfeito equilíbrio. Eu estava lendo sobre isso, uma folha de uma árvore, ela é mais complexa do que, de repente, uma cidade. E Deus, Ele se revela. E por isso que Paulo, ele afirma que tais homens são o quê? Indesculpáveis. Então, nós vimos aqui do verso 1 ao verso 6, dessa revelação de Deus na criação. Deus se revela em primeiro lugar dessa forma. E aí, essa revelação, especificamente, ela só mostra o poder de Deus. Eu vou explicar para vocês. Se eu vejo uma obra de arte, por exemplo, lá, aquele quadro, né, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, eu observo naquele quadro o talento do autor, a sua capacidade, o seu modo de pensar, e eu consigo observar dessa forma. Agora, isso não me mostra quem de fato é o Leonardo da Vinci, se ele era uma pessoa boa, se ele tinha boas intenções.
Se eu olhar os projetos de arquitetura do Oscar Niemeyer, lá em Brasília, eu posso olhar o pensamento dele no estilo que ele gosta de projetar lá, mas saber quem ele é, como é que ele se comporta, como ele trata as pessoas ao seu redor. A criação, em certo ponto, ela mostra para todos os homens o poder e a grandeza de Deus. Mas tudo isso, nesse sentido, ela é limitada. O homem natural, ele olha para isso tudo e ele só compreende a grandeza e o poder de Deus. E aí nós chegamos no verso 7, onde vai falar que Davi, ele explicando, começa a falar sobre o que diz respeito à lei, à palavra de Deus. E você vai ver que parece que ele mudou de assunto. Ele estava falando dos céus, da criação, e agora ele começa a mudar o assunto. Na verdade, irmãos, o que Davi estava mostrando para nós é que há uma revelação geral de Deus para todos os homens. Mas há uma revelação em especial do próprio Deus para aqueles que são chamados por Ele, aqueles que são escolhidos por Ele. Há algo especial para nós, onde Deus se apresenta, e não só como uma assinatura de uma obra, de um quadro muito bem pintado, mas Ele mesmo se revela a nós, com o seu caráter, com o seu amor, com a sua graça, nos chamando para um relacionamento com Ele. Amém? E aí, a gente vai ver a partir do verso 7, ele usar alguns sinônimos no que ele se refere à palavra de Deus. A gente vai ver, por exemplo, ele falar sobre a lei, testemunhos, preceitos, mandamentos e temor do Senhor. Tudo isso ele está se referindo a uma coisa só, aquilo que Deus deixou registrado para mim e para você na sua palavra. E então, nós vemos no verso 7 o seguinte: a lei do Senhor é o quê? A lei do Senhor é perfeita. Vamos falar sobre isso. Por que ela é perfeita? Talvez para você pode ser algo muito óbvio. Porque não tem defeito. Mas isso mostra para nós muito mais. Por exemplo, tudo aquilo que o homem faz, seja um mega projeto, de alguma forma vai apresentar algumas imperfeições. O homem não consegue atingir o padrão da perfeição. Por exemplo, você vai ver uma grande obra, né, da humanidade, né, o avião, por exemplo, os aviões modernos que nós temos hoje, cruza o oceano, ele consegue chegar do outro lado do globo terrestre em poucas horas. Você olhando aquele objeto sair do chão daquela forma, você olha e fala assim, é uma obra perfeita do homem. Mas se você começar a analisar os detalhes, se você começar a analisar, colocar a lupa nisso tudo, você vai começar a encontrar alguns defeitos, algumas falhas de engenharia. Eu estava vendo, né, um vídeo na rede social de um mecânico, ele mostrando que num carro, por exemplo, um parafuso não conseguia sair porque o engenheiro projetou uma mangueira e estava impedindo aquele parafuso sair e dificultava a manutenção. O homem não consegue atingir o padrão de perfeição. E logo a gente chega à conclusão que se a palavra de Deus, a lei de Deus, ela é perfeita, ela só pode ter vindo do próprio Deus. É algo que não é da mente humana, não é algo que foi, embora sejam homens que escreveram, mas na verdade não veio de uma mente, de um raciocínio humano, porque ela é perfeita.
E a gente vai ver apóstolo Pedro falar sobre isso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela atinge o padrão da perfeição. O Salmo 119, ele diz que há limite para toda perfeição, mas para a lei do Senhor, para a palavra de Deus, os seus mandamentos, não há limite. É a perfeição que Deus nos entregou como instrução de vida. E não só isso, a gente viu essa qualidade dela, que ela é perfeita. Mas ela continua dizendo, o versículo, e o que ele faz? Revigora a alma. O que é vigor? Vigor é? O Google respondeu aí. O que é vigor? É o quê? Força, energia. Sabe quando você já está com um tanque na reserva, você está sem motivação nenhuma? Todos nós já chegamos nesse momento da nossa vida. As coisas parecem não fazer sentido, parece que chegou no fim da linha. Esgotou. A alma cansada, por meio de uma tribulação, de uma dificuldade, e a gente está sem forças. E algumas pessoas começam a ter sua vida no automático, liga o piloto automático e apenas sobrevive, acorda, sem motivação, sem vigor, não sonha mais, cansado da rotina, cansado da mesmice, sem energia, sem força, sem vigor nenhum. Mas essa palavra que é perfeita, ela é fonte de restauração da nossa alma e do nosso vigor. Quantas vezes, irmãos, sem perspectiva nenhuma, quantas vezes sem direção, com as forças já no limite, zero, a gente pega a palavra de Deus e a gente sente aquele bálsamo, aquele renovo, e aquilo nos transforma, e você começa a olhar para o futuro com outros olhos agora. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela é capaz, se você crede, quando você abre ela, quando você está disposto a esse relacionamento com Deus, de restaurar a sua alma, revigorar o seu vigor, ou melhor, revigorar a sua alma. E ainda no verso 7, o que diz? E aí ele vai usar outro sinônimo aqui, o quê? Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Vamos entender isso aqui. O que é uma pessoa inexperiente? Você lembra quando você fez, os que dirigem, né? Fez autoescola? Você era o quê? Inexperiente. Já viu pessoas colocar um adesivo bem grande assim, olha, recém-habilitada. Por favor, paciência. O que é uma pessoa inexperiente? A pessoa inexperiente, ela é uma pessoa vulnerável aos riscos, a gastar recurso no lugar errado, a perder tempo em coisas que não valem a pena, porque ela não tem experiência de vida. É a mesma coisa que acontece com um jovem, um adolescente, ele não tem muita experiência de vida, e ele acha muitas vezes que aquela situação
ou então um problema que aconteceu, ou aquela escolha que ele quer, aquilo que ele deseja, aquilo vai ser a grande sacada da vida dele, mas não tem experiência. Ou então você vai, né, se arriscar, pelo menos falar pelos homens aí, se arriscar a fazer alguma coisa na cozinha e você fica todo perdido, né? O que uma mulher levaria, né, sua esposa levaria 20 minutos para preparar um prato, a gente leva em 1 hora e deixa aquela bagunça, né? Porque a inexperiência faz a gente agir dessa forma. E não é diferente na vida. A nossa inexperiência na vida, das situações que vão aparecendo para nós, das surpresas da vida, das coisas que acontecem, a nossa inexperiência muitas vezes faz com que a gente venha tomar atitudes erradas, equivocadas, seguir por caminhos que a gente não deveria seguir, e a gente perde tempo, recurso, se desgasta, né? É prejudicado emocionalmente, até aquilo se restabelecer, a nossa inexperiência. É a primeira vez que todo mundo está vivendo aqui, sim ou não? É a primeira vez de todo mundo. E todos nós somos surpreendidos na vida por questões que nós nunca passamos. Às vezes uma notícia que chega, um diagnóstico, uma mudança de cidade, as questões, as tempestades da vida, situações, impossibilidades, coisas que a nossa falta de experiência por não ter passado por aquilo antes, faz com que a gente muitas vezes perca o controle ou perca a nossa motivação. E então, o texto vai nos mostrar que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, os testemunhos deles são dignos de confiança, porque eles tornam sábios os inexperientes. Uma pessoa sábia, sem mesmo ela ter passado por aquele problema ou por aquela situação. E ela sabe exatamente o que fazer, porque a palavra de Deus, ela torna sábio o que é inexperiente. Por isso que ela é digna de confiança. Porque é o próprio autor da vida que apontou para você o que é bom. Foi ele que escreveu. Falando sobre inexperiência. A palavra de Deus vai, por exemplo, vou dar aqui, passar algo claro para vocês. A palavra de Deus, ela nos alerta em Provérbios para nós não sermos fiadores. E às vezes a falta de experiência nas pessoas, elas achando que fazendo o bem, elas acabam se tornando fiadores, e aí se decepcionam, mas as boas intenções, aquilo que ela queria fazer, na verdade, era só o bem, só ajudar. Mas a falta de experiência dela e a falta de conhecimento do que a palavra de Deus orienta, faz com que ela acaba se perdendo nos caminhos da vida. E a palavra de Deus, ela torna sábio o inexperiente. Então, se o Senhor diz, não adulterarás, você não precisa ter as marcas dolorosas de um adultério para ver que o adultério não é uma boa coisa. Se o Senhor diz, não furtarás, você não precisa ter passado pela experiência do furto, de ser pego no flagrante, para mostrar para aquilo mostrar para você que não é uma boa coisa. Porque Deus fala, gente, não faça. E você vai encontrar instrução na palavra de Deus para todas as coisas da sua vida. Para tudo. Se você está passando por uma situação e você não sabe o que fazer, procure saber o que a palavra de Deus fala sobre aquilo. Amém? E então,
ela torna sábio os inexperientes. Verso 8. Os preceitos do Senhor, e aqui ainda ele falando sobre a lei, sobre aquilo que Deus fala, preceitos são instruções práticas da vida. Os preceitos do Senhor são o quê? Justos e dão alegria ao coração. Irmãos, tudo que nós achamos que pode dar alegria ao nosso coração, ele só dá alegria em um momento. Quando você compra um carro, o seu coração se enche de alegria. Mas dali a pouco vai lançar um modelo mais novo. E você vai ver que o seu está ficando velhinho. E aquela alegria vai passando. O telefone que você compra é uma alegria ali do momento. É igual uma criança que ganhou um brinquedo novo, sabe? Você dá o brinquedo para ela, né? A minha sogra comprou para a minha sobrinha uma boneca, aquela que é bem realista. Como é que chama? Aquela que parece mesmo um recém-nascido. Isso aí mesmo. Aí, né, o preço daquela boneca, eu falei, será que tem como fazer, não, um aqui, tentar... E você vai ver que um brinquedo, às vezes, mais barato, eu estava brincando com ela, com um pedaço de papelão, e parece que ela estava mais feliz do que com a boneca. Então, nós vemos que essas alegrias da terra, elas são passageiras. O homem, ele tem como se fosse um vazio dentro dele, e ele é como se jogasse num buraco negro aquilo, e tudo, né, que jogasse lá dentro nunca mais saciaria aquela fome, aquele desejo. Porque somente a alegria que vem de Deus é capaz de nos satisfazer, irmãos. E por isso que os preceitos do Senhor são justos, porque só a justiça pode nos fazer, de fato, pessoas alegres. E essa justiça foi conquistada para nós por Cristo Jesus. Por isso que eles dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor, ainda no verso 8, são límpidos e trazem luz aos olhos. Os mandamentos do Senhor são límpidos. O que quer dizer isso? Já dá para você deduzir. Não tem qualquer impureza, não tem qualquer sujeira. É algo puro, confiável, santo, que vem da parte do próprio Deus para mim e para você. Por isso eles são límpidos, e eles fazem o quê? Traz luz aos olhos. Se apagasse todas as luzes aqui agora, tá arriscado eu cair aqui embaixo, porque na minha mente eu ia fazer um mapa aqui, eu falo, o negócio que o suporte da água está mais ou menos aqui, o púlpito está mais ou menos aqui, e se apagasse todas as luzes, eu ia quebrar isso tudo, jogar isso tudo aqui no chão, e eu ia estar também no chão, porque a minha visão não alcança. E quem não tem a palavra de Deus é como que anda no escuro. Ele não sabe o que é bom e o que é mal. Ele não sabe discernir o que é bom para ele, o que é bom na sua casa e o que é mal. Ele não consegue identificar os perigos. E aí tanta tranqueira entra no seu lar, tanta coisa começa a acontecer porque você não tem luz. Você anda nas trevas. Mas a palavra de Deus, o que Salmo 119 diz? Ela é lâmpada para os meus pés. Ou seja, eu sei aonde eu estou pisando.
eu não só sei onde eu estou pisando, mas ela também é a luz para o meu caminho, eu sei a direção para onde eu vou. Isso me faz ter a clareza para onde eu estou indo. E é por isso que ela traz luz aos olhos. E o que mais? Verso 9. O temor do Senhor é o quê? Puro e dura para sempre. O que é o temor do Senhor? Temor não significa ter medo de Deus, mas significa um profundo respeito, uma profunda reverência a Deus e uma devoção sincera. E todos aqueles que andam no temor do Senhor, eles são purificados pelo próprio Deus. E é por isso que na palavra de Deus, quando eu caminho nela, me faz ter o temor do Senhor, e isso dura para sempre. Por quê? Isso me conduz até a vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Irmãos, nada do que você encontrar aqui, você pode dizer assim, mas não é bem essa a realidade. Não há relatividade na palavra de Deus, porque ela é inerrante, ela é infalível, ela é absoluta, ela é soberana, porque ela vem do próprio Deus. Então, o que a gente aprendeu sobre a palavra de Deus? O que ela produz? Em primeiro lugar, nós vimos o quê? Que ela revigora a nossa alma. Revigora a nossa alma. Está sem vigor? Está sem forças? Vá à palavra de Deus, que ela tem o renovo para você. Nós aprendemos que além de revigorar a alma, o que ela faz? Quem lembra? Olha só, ela revigora a alma. Todas elas são justas porque ela traz luz aos nossos olhos, são dignas de confiança, tornam os sábios, tornam os inexperientes sábios, não é isso? E ela dura para sempre. Agora eu pergunto para você, o bem que você mais deseja, as riquezas, o dinheiro, o ouro, vamos falar, né? O Silvio Santos falava que barra de ouro vale mais do que dinheiro. Isso é capaz de revigorar a sua alma? Sim ou não? Me responda. Ele te tornar sábio? Ele pode ter o conhecimento, porque você pode pagar um curso, e se você se dedicar, você vai ter um conhecimento. Mas sabedoria é diferente, ela vem de Deus. O ouro pode trazer alegria ao seu coração, uma alegria verdadeira e durável? Não. Traz o quê? Uma alegria passageira. O ouro é capaz de trazer luz aos seus olhos? Pelo contrário, né? Cega muita gente. As pessoas, quando começam a subir nos degraus do sucesso desse mundo, muitas vezes têm os seus olhos ofuscados. E aí quer a todo custo passar, às vezes por cima do outro, atropela uns aos outros. Então ela cega. O ouro muitas vezes cega. E dura para sempre? Não. Mas olha só o que Davi fala para a gente no verso 10. As palavras de Deus, né, a sua lei, os seus mandamentos, são mais desejáveis do que o ouro
do que o muito ouro puro. Irmãos, nós não temos a noção do tesouro que está nas nossas mãos. Se a gente tivesse, a gente daria toda a atenção ao que o Senhor diz na sua palavra. E a minha oração é só para que o Espírito Santo possa abrir os olhos de vocês, o entendimento de vocês, para que vocês enxerguem que isso vale muito mais do que tudo que você possa desejar na face da terra. Vale mais do que ouro, que muito ouro puro. E não só isso, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Eu imagino que Davi está falando isso aqui porque na época dele talvez não tinha Cacau Show, né? Se eu colocar uma barra de chocolate aqui para você e um mel, o que você prefere? Mas o que ele está falando aqui é no sentido de prazer, de satisfação. Nós só encontramos esse prazer que nós buscamos naquilo que Deus diz para nós. Quando Ele nos diz palavras como, por exemplo, que Ele nos ama, que Ele está conosco todos os dias, que Ele jamais vai nos deixar, que mesmo quando você passar pelas muitas águas, elas não vão te afogar, quando você passar pelo fogo, Ele não vai queimar você. Essas palavras, elas entram no seu coração e te dão a firmeza, a certeza de que você não está sozinho, e isso é mais doce do que o mel na sua boca, porque é nessas palavras que você encontra prazer. Quando você segue os mandamentos do Senhor, quando você começa a ter essa vontade, dispor o seu coração em aplicar a palavra de Deus na sua vida diária, você começa a encontrar o prazer do Espírito de Deus habitando na sua vida e te governando em tudo. Vale mais que o ouro e é mais doce do que o mel. Amém? E nós paramos no verso 10. E o que diz o 11? Por elas, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quando fala nisso, muita gente não gosta, né? A advertência. Aqueles que, da época da escola, tomavam uma advertência e tinha que mostrar em casa, era aquele desespero, né? Por elas o teu servo é advertido. A advertência é uma demonstração do amor de Deus. E a palavra de Deus fala em Provérbios que a repreensão do Senhor, ela faz marcas mais profundas no coração de um homem justo do que 100 açoites nas costas de um tolo. Quando nós ouvimos a repreensão de Deus e nós entendemos que é o amor e o cuidado dele, mesmo que aquilo seja amargo, aquilo nos traga profunda tristeza, mas quando nós recebemos aquilo de Deus, é um sinal que Deus nos ama e Ele cuida de nós. Eu falei, por exemplo, que a criação, os céus, eles revelam Deus para toda a humanidade, mas somente para os filhos é que tem advertência. Por isso, teu servo é advertido, e a grande recompensa é em obedecer-lhes. Você não perde nada em obedecer a Deus diante de uma advertência, meu irmão. Não perde nada. Pelo contrário, você só perde se você não obedecer. Então, quando Deus te advertir em algo,
agradeça e se submeta à vontade dele. Você já viu aí uma mãe que anda com seu filho, né? Aí ela está lá andando pela rua e ela vê a criança do outro, ela vai e chama a atenção da criança do outro, da outra pessoa, sim ou não? Ela chama de quem? Seu filho. E Deus, Ele só faz isso com aqueles que são filhos. E por elas, teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. E o verso 12. E aí ele fala algo muito interessante. Por exemplo, o Salmo 119 vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. O único meio de nós mantermos a nossa conduta como cristãos, como servos do Senhor, é por meio da palavra. Por isso que Davi fala assim: quem pode discernir os próprios erros? Porque se depender da tua mente, você é a melhor pessoa do mundo. Não, mas a minha intenção em fazer aquilo não era bem assim, né? Ah, mas poxa, não foi por mal. Quem pode discernir os próprios erros? A gente é muito bom em enxergar o erro do outro, né? A gente consegue fazer uma leitura e bota a pessoa ali no, né? Nada escapa dos nossos olhos. Como a gente tem vivido em meio a tantas pessoas críticas, né? As pessoas, né, passam o olhar de raio-x e elas identificam todos os defeitos. Mas e os próprios erros? Quem pode discernir? O mesmo Davi que está falando aqui, certa vez quando ele cometeu o adultério, e ele cometeu o assassinato, porque ele mandou matar Urias. E aí ele estava em seu palácio e de repente chega o profeta Natã. Quem lembra dessa história? E aí ele começa a contar uma história para Davi. Ó, Davi, tem um homem, e aí vai relatando. E ele mostra, né, aquele homem como se fosse o pior de todos. E Davi fala: esse homem deve morrer. E Natã vira e fala para Davi: ô Davi, é de você que eu estou falando, esse homem é você. E aí Davi desmonta, né? Você vai ler no Salmo 51, a oração de Davi, pedindo perdão e se arrependendo ao Senhor. Quem pode discernir os próprios erros? Por isso, meu irmão, você não pode andar pela sua mente para identificar, depender da tua mente para identificar o que é erro, o que é acerto. Porque há coisas que são erros e você na sua mente está falando que é acerto. E tem coisas que são acertos que a tua mente está falando que é um erro. Por isso, a palavra de Deus nos orienta que no livro de Provérbios, não se apoie no seu próprio entendimento. Não dá para fundamentar a sua vida no que você pensa, o que você acha, a sua leitura da vida. Não dá. Porque você vai se deparar em situações em que, aos seus olhos, você está sendo assertivo. Mas isso está trazendo uma completa ruína para a sua vida. Por isso, quem pode discernir os próprios erros? E ele fala agora de dois tipos de erros. E o primeiro deles, ainda no verso 12, ele diz: absolve-me dos que eu desconheço. Porque tem erros que a gente comete sem saber, não é verdade? Às vezes você fala alguma coisa e tinha alguém perto, mas aquela pessoa ouviu, mas eu não queria errar, falar daquela forma. Pois é, mas já foi. Ou então você faz coisas que você não tinha o conhecimento, não sabia que estava na palavra de Deus dessa forma, e aí você acabou errando, entrando por aquele caminho. E esses são os erros que muitas vezes são cometidos por acidente.
Por quê? Você não sabia. Não viu o buraco, não conseguiu desviar. Prejuízo. Absolve-me. E a oração de Davi aqui, Senhor, me ajuda, por meio da Tua palavra, a eu ser absolvido, a eu ter essa visão clara dos erros que eu desconheço. E ele pede o perdão a Deus por isso. E o verso 13 diz, verso 13, também, e aqui ele vai falar o segundo tipo de erro, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Porque tem erro que a gente sabe que é errado, sim ou não? Que eles não me dominem. E todos os erros que nós sabemos que é errado, mas nós cometemos, é porque nós somos dominados por ele. Porque os erros que são intencionais, que eu sei que é errado, e eu faço, na verdade estou sendo dominado. E a oração de Davi é, Senhor, que eles não me dominem. Senhor, me perdoa pelos erros que eu não sei que eu cometi, porque eu desconheço. E me ajuda, Senhor, para que eu não seja dominado pelos erros que eu sei, que eu conheço, que são errados. Que eles não me dominem. E ele diz, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Por quê, irmãos? O que quer dizer íntegro? Inteiro. Inteiro para Deus. E por fim, o verso 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Quando nós entendemos isso, que o nosso coração e a nossa boca tem que andar alinhado com a palavra, tudo muda. Por quê? O Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, que ele come, mas é o que sai. E a boca fala do que o coração está cheio. E quando nós temos o nosso coração cheio de amargura ou do pecado, nós abrimos a nossa boca e nós nos contaminamos ainda mais com aquilo que está dentro do nosso coração, e isso se torna um pecado. Tiago vai falar que o homem que controla a língua é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. E a língua, ela é como o leme de um navio, é muito pequenininho, mas muda a direção daquele navio monstruoso. É como uma fagulha que bota fogo numa floresta, num bosque. E é por isso que as nossas palavras, irmãos, o nosso coração, aquilo que está dentro de nós, deve ser alinhado com a palavra de Deus. Não basta só estar aqui, mas também estar aqui. Por isso que quando nós temos o coração e as nossas palavras, a nossa língua alinhados com a palavra de Deus, nós entregamos a Deus a verdadeira adoração que Ele espera. E isso se torna o quê? Agradável a Deus. Você já esteve perto de uma pessoa agradável? Não é bom? Você não quer estar perto da pessoa agradável? Agora, quando a pessoa não é agradável, o que você faz dela? E quando nós entregamos essa adoração a Deus através de um coração e língua, isso se torna agradável a Deus. Deus se agrada de nós. E aí sim nós entregamos uma verdadeira adoração a Deus. Por isso que o Senhor fala, através da sua palavra, falando sobre Israel, esse povo me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está cheio de maldade.
deve estar alinhado a sua boca, a sua língua, com o seu coração. Amém? Então pegue isso. Por meio delas o teu servo é advertido. E o Senhor tem isso de instrução para nós hoje. E aqueles que abraçam isso, entendem que isso é palavra de vida eterna, você vai pegar isso e vai guardar dentro do seu coração. Vai abraçar com todas as suas forças, abraçar isso como se você estivesse pegando o mais ouro puro, algo de grande valor, e guardando dentro do seu coração e colocando em prática, que aí sim você vai entregar a verdadeira adoração a Deus, e aí sim você não peca contra Ele, porque você guardou a sua palavra no seu coração. Amém? Irmãos, Paulo escreve em Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus, repare isso, o homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para tudo que ele fizer na sua vida, em todas as esferas, em todas as áreas, ele vai estar devidamente preparado para a vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem palavras de advertência para nós, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por sua grande fidelidade a nós. E muitas vezes, Senhor, nós nos apoiamos nos nossos próprios pensamentos, no nosso próprio entendimento. E a gente acaba, Senhor, entrando por caminhos que nós mesmos escolhemos. Mas, na verdade, Senhor, só nos trouxeram, Senhor, desgaste, angústia, aflição, inquietação na alma. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para restaurar a nossa alma, restaurar o nosso vigor nessa noite, Pai. Por isso, para aqueles que estão crendo, Senhor, nessa palavra, para aqueles que estão recebendo isso, Pai, estão abraçando, Senhor, como quem abraça o ouro puro, como algo de grande valor, entendendo que nada nesse mundo é capaz de satisfazer o nosso coração e a nossa alma. Para aqueles que estão crendo nisso, Senhor, que o Senhor venha agora, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, renovar as forças, Pai. Trazer, Senhor, a restauração da alma. Para a alma machucada, Senhor, o Senhor é o refrigério. O Senhor é a cura, Senhor. O Senhor sara todas as nossas feridas. E a Tua palavra, Senhor, ela é o remédio que nós precisamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque, Senhor, a Tua palavra, ela é mais doce do que o mel, Senhor. Ela vale mais do que, Senhor, o ouro mais puro, Senhor, dessa terra. Senhor, tudo aquilo que o homem desejar, Senhor, o lugar mais alto, o pico mais alto que o homem desejar alcançar, do sucesso, do dinheiro, da fama, dos prestígios e dos prazeres, nada disso, Senhor, se compara à alegria eterna em Cristo Jesus e da salvação que há nele. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos sentir privilegiados, Senhor, nessa noite, em termos essa revelação especial da Sua palavra e aprender como o Senhor se revela a nós, porque o Senhor já se revela em toda a criação. Todos os homens têm visto claramente, Senhor, por meio das coisas criadas, mas nós temos a revelação
do Senhor em seu Filho Jesus, que é a palavra de Deus. Que possamos, Senhor, nos saciar desse pão vivo que desceu do céu nessa noite. Senhor, restaura, Senhor, os meus irmãos que estão abatidos, cansados, desanimados, sem perspectiva, sem direção, não sabem o que fazer, Senhor. Que o Senhor venha agora com bálsamo, Senhor, e venha, Senhor, trazer a restauração. Que o Senhor, por meio da sua palavra, torne sábio, Senhor, os inexperientes. Que o Senhor venha restaurar a alma e o vigor, Senhor, de todos eles, Pai. Aqueles que creem. Em nome